Meus irmãos, graça e paz, saúde e prosperidade a todos. É uma grande alegria, uma grande honra estarmos juntos mais uma vez para fazermos mais uma live, para através dessa live levarmos a santa, poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. O nosso propósito através dessas lives é de fato e de verdade difundir o reino de Deus e sua palavra, e que essa palavra viva e eficaz, ela possa chegar até o seu coração, aonde quer que você se encontrar, independente da situação que você venha enfrentar, que a poderosa mão de Deus, que o grande amor de Deus e que a consolação do Deus Espírito Santo esteja com você. Então, eu quero que você pare agora onde você estiver. De já eu te agradeço pela sua atenção e certamente Deus tem uma bênção para você. Nós vamos ler a palavra do Deus eterno nesse momento, no livro do profeta messiânico, capítulo 40, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, nós vamos ler os versículos 30 e 31, que nos diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, o profeta Isaías, ele é conhecido por nós como um dos profetas maiores. Os irmãos há de convir que existem na Bíblia Sagrada profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estes profetas são chamados de profetas maiores. Os demais profetas, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são chamados de profetas menores. A diferença é simples. Os profetas maiores tiveram um período mais longo, os profetas menores tiveram um período mais curto. Por exemplo, Isaías, o profeta em apreço, foi profeta por mais de 40 anos. Ao passo que, por exemplo, Jonas levantou-se apenas com uma profecia para os ninivitas e logo desaparece do cânon sagrado. Então essa é a diferença entre profeta maior e profeta menor. O profeta Isaías, ele é conhecido, é destacado entre os rabinos, entre os estudiosos, entre os leitores da Bíblia. Ele é destacado como um profeta da elite. Deus levanta o profeta Isaías com profecias áureas e fulgurantes para ajudar. Deus levanta Isaías no meio dos nobres. Por isso ele é considerado o profeta da elite da nação judaica. Isaías, ao estudarmos a sua biografia, a sua história, a gente vai ficar muito encantado. Uma pessoa disposta. Todavia, há um grande perfil na vida do profeta Isaías. Isso está registrado no capítulo 6 do seu livro, quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, a partir daí, a partir da morte do rei Uzias, o profeta Isaías nos dá a entender que teve um encontro real com o Eterno, com o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando a gente estuda o livro do profeta Isaías, a gente observa que o livro se divide pelo menos em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39 do seu livro, as profecias, Deus está virado com a nação de Israel. Deus estava olhando para a nação de Israel com ira, por conta das suas patologias, por conta dos seus erros, por conta das suas quedâncias, por conta dos seus desvios espirituais. Israel havia se prostituído. Tanto é que no capítulo 3, aliás, no capítulo 1 de Isaías, nós vamos ler agora, Isaías no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia nos diz exatamente isso. Venham comigo, olha só.
Isaías 1, versículo 3. Olha as duas figuras que Deus usa para dizer de dois animais, e que esses dois animais estavam melhor do que a nação de Israel. Vejam, Isaías 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Percebe como Deus estava olhando para a nação de Israel? Então é nesse entrementes, é nesse meio de uma nação que estava totalmente num grande declive espiritual. É no meio dessa, digamos assim, dessa pandemia espiritual da nação, que Deus levanta esse profeta com profecias áureas, com profecias robustas, com profecias profundas e com profecias cristocêntricas. Todavia, do capítulo 1 ao 39 é Deus irado. Mas no capítulo 40 de Isaías, Deus começa agora, numa nova fase, dando a Israel, mostrando para Israel que apesar da sua fúria, apesar da sua ira, apesar do seu furor e do seu descontentamento com a nação, Deus sempre vai oferecer uma porta de escape. Viu, Flávio Ulisses? Deus sempre vai oferecer uma nova oportunidade para todos quantos quiserem a sua misericórdia. Vem comigo. Isaías, no capítulo 40, o capítulo 40 de Isaías começa dizendo exatamente assim. Olha o verbo, consolai. E esse verbo ele está escrito por duas vezes simultâneas. Consolai, consolai o meu povo. Vejam como o quadro agora está sendo mudado. Aquele mesmo Deus que diz no capítulo 1, versículo 3, que a nação de Israel, que o boi e o jumento estavam se comportando melhor do que a nação, apesar de toda essa situação, no capítulo 40, Deus agora orienta o profeta para falar ao povo dizendo: console o meu povo. Consolai, consolai o meu povo. Consolar, o que é isso? É trazer uma espécie de paz, trazer um conforto, trazer uma palavra de ânimo, trazer uma palavra de alegria, trazer uma palavra de vitória. Porque, amados, há momentos na nossa vida que, independente do nível que a pessoa possa ter e ser, independente de ser ele um vecto ou um intelectual, independente de ser um príncipe ou de ser um plebeu, independente de ser um gênio ou uma pessoa leiga, todo ser humano precisa de uma palavra de conforto. Todo ser humano precisa de um abraço amigo. Todo ser humano precisa de uma palavra de paz. Ora, o próprio salmista Davi, ele dá um grito lá no Salmo 23, e poucas pessoas ouviram o grito de Davi. Salmo 23, versículo 3, ele grita e diz: refrigera a minha alma. O que é refrigerar? É restaurar, restabelecer, refazer, recuperar, trazer de volta a beleza. Como que dizia: não quero que as pessoas me honrem e me respeitem só porque eu sou rei de Israel, mas quando dentro de mim eu estou triste. Não, Davi queria ser feliz por dentro. No Salmo 51, ele nos dá nesse mesmo tom, ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o gozo, a alegria da salvação. Ora, queridos, então Deus, ele sempre vai ofertar a todos os carentes uma nova oportunidade. Por isso, o capítulo 40 de Isaías começa dizendo: consolai, consolai o meu povo. O que me chama a atenção aqui é que a misericórdia do Eterno, ela não tem fim. Aleluia! Isso encanta a minha alma, a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Porque alguém pode estar no mais bravo vale, no mais profundo vale, no mais terrível precipício. Não importa a situação, Deus sempre vai ofertar. Deus sempre vai oferecer uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de restauração,
de recomeço. Por isso ele diz: consolai, consolai o meu povo. Glória a Deus. Diz o vosso Deus, e digam e falem mansamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus erros, por todos os seus pecados. Muito bem, do capítulo 40 de Isaías até o 54, é essa parte em que Deus oferta, em que Deus como que abre os braços e diz: voltem para mim, venham a mim. Por isso que Jesus, Mateus 11, 28, ele diz isso: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero abrir um parênteses aqui agora, para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, internauta, para dizer para você, ouvinte, em qualquer lugar que você estiver, quem foi que disse que a sua história acabou? Quem foi que disse que não vai dar certo na sua vida? Quem foi que disse que você nasceu para ser fracassado? Quem foi que afirmou que não tem jeito para a sua vida? Isso é mentira do diabo. Levante a sua cabeça, volte a sonhar, volte a sorrir, volte a acreditar, porque o Deus a quem tu serves, o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele sempre vai te dar uma nova oportunidade de recomeçar. Por isso, não permita que os percalços da vida, não permita que os intempéries da vida, não permita que os revés, as dificuldades da vida venham estar acima da sua fé, do seu ânimo, da sua crença, da sua ousadia em Cristo. A Paulo, escrevendo sua carta aos crentes em Corinto, ele disse: tenha ousadia no falar, falem com coragem, falem com ousadia, liberem palavra de bênção, de vitória. Bendito seja o nome do Senhor.